Shalom, Deus abençoe, amados. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Vereda do Justo. Este espaço é dedicado a você, amante das Sagradas Escrituras, amante desta mensagem tão gloriosa, tão poderosa. Mensagem esta que precursa a segunda vinda de Cristo, pregada pelo reverendo William Myron Branham, o nosso profeta. E antes de iniciarmos o nosso programa hoje, nesta quarta-feira, quero lhe agradecer pela audiência, pelo seu empenho, pelo seu interesse, pela sua determinação de nos acompanhar programa a programa, passo a passo, e juntos, dando as mãos, revisitando parágrafos, revisitando as Sagradas Escrituras, os livros, as profecias, os tipos, para compreender o dia em que nós estamos vivendo e olhando para o nosso arrebatamento, se preparando para o rapto. E está sendo muito bom estar aqui com vocês nessa jornada terrestre, que vai do terrestre ao celestial, do pó às estrelas no céu. E convido vocês a visitar os programas anteriores. A gente sempre gosta de linkar um programa ao outro, mas hoje, essa noite tão especial, eu quero estudar uma mensagem com vocês. Uma mensagem, o programa vai ser um pouco diferente hoje. Nós vamos ler a mensagem Hoje tem se cumprido esta escritura. Essa mensagem, ela engloba todos os programas passados, tudo que nós estudamos, todas as escrituras que nós visitamos, todos os parágrafos da mensagem que nós lemos para vocês, todos preparados com muito carinho. E essa mensagem engloba todos esses programas. E aí nós vamos acompanhar a mensagem Hoje tem se cumprido essa escritura e ver os detalhes dessa mensagem que é tão grandiosa, amados, tão grandiosa. O profeta, ele prega, ele começa a escritura que o profeta usa para pregar essa mensagem se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos 16 ao 21. Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 ao 21. Ele diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que coisa gloriosa, amados, que coisa gloriosa. O profeta, ele vai explicar no parágrafo 14 a razão pela qual ele escolheu essas escrituras. Vamos acompanhar? Parágrafo 14, ele diz assim: A razão pela qual cheguei a essa porção das escrituras foi uma experiência que tive nesses dias passados em Phoenix, Arizona. Era o último dia de cultos especiais, onde eu estava pregando na Convenção Internacional dos Homens de Negócio do Evangelho Completo. Nesta convenção, estava conosco um visitante que era um bispo católico do rito caldeu da Igreja Católica Apostólica, o reverendíssimo Juan S. Stanley, arcebispo da zona metropolitana dos Estados Unidos na Igreja Católica. Está aqui é seu cartão e seu endereço. Ele estava ali de visita com os homens de negócios. Eu o havia visto ali no dia anterior, quando eu estava pregando. Nessa ocasião, notei que ele me olhava e pensei:
Aquele homem seguramente está em contenda com tudo o que eu estou dizendo. Notava que se mantinha assim muito pensativo e balançando a cabeça. Porém, eu não sabia exatamente o que estava lhe inquietando. Logo no domingo, quando entrei ao púlpito para pregar, ia falar sobre dores de parto, onde Jesus havia dito: a mulher, quando está para dar à luz, tem dores, porque é chegada a sua hora. Está em São João, capítulo 16, versículo 21. Veja, amados, que o irmão Brana aqui já está começando a desenrolar os detalhes, os personagens, porque ele escolheu essa porção das Escrituras. Então, com tudo que nós já estudamos, nós estamos aptos agora a chegarmos e olhar, aplicar o zoom nesse parágrafo, entender que o irmão Brana não estava só contando uma historinha. Mas preste atenção, olha esse arcebispo católico, o que ele estava fazendo naquela reunião do irmão Brana. Vamos ver o que aconteceu? Ele ia pregar a mensagem dores de parto. No parágrafo 17, ele diz assim: então, tendo na mente que este homem estava tão contrário ao que eu estava dizendo, o irmão Brana estava falando assim, esse homem não está concordando com nada. Esse homem não está concordando com nada que eu estou falando. Quando comecei a pregar esta mensagem, abri a Bíblia para encontrar o texto. Minha esposa acabava de me presentear com uma Bíblia nova, porque a minha, a qual já tinha como que 15 anos comigo, estava muito estragada. As páginas saíam voando cada vez que a abria, porém eu sabia exatamente onde estava cada versículo. Portanto, eu havia estudado na Bíblia velha, porém ao sair para o culto, tomei a nova, porque a outra já se via muito feia. Quando abri a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 16, comecei a ler, porém o versículo que buscava não estava. Então pensei, isso é muito estranho. Procurei o versículo de novo, porém não o encontrava. O irmão Jack Moore, de Shreveport, Louisiana, um amigo íntimo, estava presente ali e lhe perguntei, irmão Jack, não se encontra isso em São João 16? Ele respondeu, sim. Que coisa, amados. Agora, nesse drama, nesse contexto, nesses detalhes que o irmão Brana está chamando a nossa atenção, porque ele escolheu este Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 4, versículos 16 ao 21. Depois ele nos leva a esse encontro dos homens de negócio do Evangelho completo. Ele chama a nossa atenção que tinha ali um arcebispo, um sacerdote católico, naquela reunião. Agora ele dá mais detalhes, ele está dizendo assim que a esposa tinha presenteado ele com uma Bíblia nova. Então ele estudou na Bíblia velha, mas quando foi ao púlpito, ele preferiu levar a nova, porque ele achava que aquela Bíblia velha ali já estava muito feia no próprio linguajar do irmão Brana, né? E ele se perdeu porque ele não conseguia encontrar a escritura que ele queria usar. Olha no parágrafo 18. Olha no parágrafo 18 o que ele diz, amados. Então este arcebispo católico se levantou dentre uns 100 ministros que estavam ali na plataforma, aproximou de mim e ele com todas as suas coisas, a batina, as cruzes, etc., que eles usam, e quando estava a meu lado me disse, olha, amados, o que vai acontecer aqui? Olha o que esse sacerdote vai dizer ao irmão Brana. Meu filho, fique firme. Deus está a ponto de fazer algo. Amados, preciso repetir isto. Olha o que esse sacerdote falou para o profeta. Meu filho, fique firme. Deus está a ponto de fazer algo. O profeta diz assim, pensei, um arcebispo católico dizendo-me isso? Que coisa! Continuou dizendo-me, leia do meu livro, filho. Então esse sacerdote
pega o livro dele e entrega ao irmão Brana. Leia do meu livro. Li, pois, a passagem que procurava de seu livro. Tomei meu texto e continuei pregando. Depois, quando havia terminado e havia me ido, ele se levantou e disse: há uma só coisa que tem que suceder. Depois desta mensagem que temos ouvido, ou a igreja tem que sair do enredo em que se encontra, ou nós temos que sair do enredo em que se encontra a igreja. Uma das duas coisas. Eu estava a caminho outra vez à minha casa em Tucson essa tarde, e os meninos estavam fazendo muito alvoroço porque queriam algo para comer. Paramos então para comprar algum alimento. Minha esposa me disse: agora chega a esposa do profeta por aquilo que aconteceu, né, dele não encontrar a escritura na Bíblia Nova, e ela ficou muito constrangida. Olha o parágrafo 21. Querido, eu nunca estive tão nervosa em toda a minha vida como estive vendo-te ali tropeçando com essa Bíblia. Não te afetou assim a ti? Lhe respondi: não, eu sabia que a passagem estava ali. O que sucedeu foi que não estava a página. Foi uma má impressão. Então o profeta até pensava que tinha sido uma má impressão ali da gráfica que tinha feito aquela Bíblia. Ela disse: porém, pensando que eu havia comprado para ti essa Bíblia, parecia que todos os olhos naquele auditório estavam fixos em mim. Lhe disse: porém, isso não foi culpa tua, isso foi um erro que cometeram ao imprimir a Bíblia. Então me pus a examinar a Bíblia e o que sucedeu foi que nessa Bíblia, o capítulo 16 e o capítulo 17 de João terminam igual nas duas páginas onde estavam. E sendo uma Bíblia nova, essas duas páginas estavam grudadas perfeitamente. E eu estava lendo do capítulo 17 em vez do 16. Disse: está bem, isso é por alguma causa. Olha o que o irmão Brana falou para a esposa, amados. Está bem, isso é para alguma causa. Amados, meu Deus, que possamos ter sensibilidade espiritual, pegar todos os componentes, todos os versículos, todos os parágrafos que lemos até aqui, olhar, pegar essa mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura, ver a porção das escrituras que o irmão Brana selecionou para esta mensagem, ver o que ele está tentando nos transmitir, quando ele falou assim: agora eu quero mostrar para vocês o motivo porque eu cheguei a esta porção das escrituras. Ele fala que tinha um sacerdote católico naquela reunião. Mais à frente ele fala que a esposa fala que ele teve dificuldade de encontrar a página. Mais à frente o sacerdote vem com o livro dele e fala: filho, Deus está a ponto de fazer algo. Ah, grifa isso, amado irmão. Deus está a ponto de fazer algo. O que Deus estava a ponto de fazer? O que Deus queria fazer com tudo aquilo que estava acontecendo? Às vezes nós passamos por cima, as coisas tão simples, mas aí que estão as coisas tão profundas da mensagem, amados. Como eu dou graças a Deus por ter essa rica oportunidade de poder transmitir isso, de poder estudar com você, amados, essa escritura, essa mensagem. E ela ficou, a esposa do irmão Brana ficou como que nervosa, angustiada. Atrapalhei meu marido, dei uma Bíblia nova para ele e a Bíblia estava com defeito. O irmão Brana querendo acalmá-la, dizendo: não, foi o erro da gráfica, não foi o seu. E ele ainda fala assim: está bem, isso é por alguma causa. Deus estava a ponto de fazer algo, amados. Então, tão claro quanto você pode ouvir-me agora, meu Deus, amados. Então, tão claro quanto você pode ouvir-me agora, uma voz me falou e me disse: ele chegou a Nazaré, onde havia sido criado, e entrou na sinagoga como era seu costume. Meu Deus. O sacerdote lhe deu as escrituras para ler, meu Deus. E ele leu do capítulo 61 de Isaías. Quando havia lido as escrituras, devolveu o livro ao sacerdote, se assentou, e os olhos de
todos na congregação estavam fitos nele, e palavras preciosas procederam de sua boca e disse: hoje tem se cumprido esta escritura. Meu Deus, amados, o irmão Branham estava meditando, por que será que aconteceu isso? Uma voz chegou para ele e falou isso para ele. Meu Deus, irmãos. E olha o título da mensagem, irmão. Hoje tem se cumprido esta escritura. Irmão, o que o irmão Branham está querendo passar para nós. Se você acompanhou o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, o quarto, veja, ele cumpriu realmente. Olha isso, eu estou impactado. Olha o parágrafo 25. Hoje tem se cumprido esta escritura. Quão precisas são as escrituras. Note você, em Isaías 61, versículos 1 e 2, ali é onde Nosso Senhor estava lendo. Meu Deus, vamos fazer isso? Vamos então abrir em Isaías 61, o mesmo livro que o Senhor Jesus Cristo, em sua primeira vinda, leu. Oh, que glória, irmão! Que honra! Isso é uma honra. É uma honra ler a Bíblia com tal sentimento, com tal revelação. Isaías 61, meu Deus, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amado irmão, ele parou aqui na metade do segundo versículo. Ele leu até aqui, a apregoar o ano aceitável do Senhor. No parágrafo 25, ele diz assim: hoje tem se cumprido essa escritura. Quão precisas são as escrituras. Note você em Isaías 61, versículos 1 e 2. Ali é onde Nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve, onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Amados, temos que parar aqui. Essa segunda vinda que ele está dizendo aqui, que ele traria juízo sobre toda a terra, é a segunda vinda aos judeus. É a segunda vinda aos judeus. Então, o irmão Branham, ele nos ensina que a primeira vinda ele veio para nos redimir, a segunda ele vem para nos levar, e a terceira vem com a igreja, rei e rainha. Então, essa segunda vinda aqui seria a segunda vinda aos judeus. A primeira vinda aos judeus, ele veio com misericórdia, pregando o ano aceitável do Senhor. A segunda vinda aos judeus será juízo sobre toda a terra. Tá? Então vemos que as Escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Então, essa segunda vinda aqui não é o dia da vingança agora. O profeta fala, amados, nós estudamos isso no programa passado, na mensagem Chamados para Fora, no parágrafo 24. Como já abordamos isso, eu vou ser muito direto e já vamos seguir adiante. Mas ele diz assim: o Filho do Homem já tem vindo de sua glória e está se revelando por alguns anos já passados à sua igreja em misericórdia, lhes mostrando sua presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando assim como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele tem vindo agora em misericórdia. Então essa vinda do Filho do Homem, amados, aqui para nós é em misericórdia, revelando-se a si mesmo à igreja. Tem sido zombado e escarnecido. A próxima vez que ele se revelar será no juízo. Aí sim, é aquela terceira vinda.
vindo com a igreja para estabelecer o julgamento, tá? Isso aqui são coisas que hão de ser, mas eu só entrei porque é importante, faz parte, né, desse versículo onde Jesus parou na metade, né? Será no juízo do mundo e nas nações que têm esquecido a Deus e pecarem seus caminhos da graça, passaram seu dia da graça, porque eles têm esquecido de Deus, eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram ao anjo do Senhor lá atrás, zombando e caçoando. Mas ele está aqui agora em misericórdia. Ele virá em juízo sobre as nações, né? Aí o profeta fala aqui, e enquanto ele estiver sendo revelado em misericórdia, apressa-te para cá, corra enquanto ainda há tempo. Né? Que coisa gloriosa, amados, que coisa gloriosa. Ele fala também na mensagem às 10 virgens e os 144 mil judeus, no parágrafo 127, ele fala assim, agora o julgamento foi estabelecido, os livros foram abertos, aí é quando a noiva volta e estabelece o julgamento. E a igreja eleita, a igreja que foi arrebatada, retornará após esses 3 anos e meio. Em Apocalipse, nos diz que o restante dos mortos não reviveram por 1000 anos. Vocês, quantos leram isso? Muitas vezes não reviveram por 1000 anos. Jesus retorna com a noiva. Agora lembre-se, como eu disse, tudo é em 3. Sua vida é em 3. A primeira vez, ele veio para redimir sua noiva. A segunda vez, ele vem para levar sua noiva, como um caso de amor. Vem, rouba à noite, leva-a deste mundo, encontrá-lo nos ares. A vinda secreta do Senhor vem. A segunda vez, ele vem para receber sua noiva. A primeira vez, para redimi-la. A segunda vez, para recebê-la. E a terceira vez, com ela, rei e rainha. E aqui ele volta para o julgamento das nações. Nós vamos entrar com mais tempo nessas coisas, irmãos. Nós vamos entrar nisso com toda certeza. Mas aqui, nesse tempo, é misericórdia. Então, o profeta falou isso. E ele agora fala assim, ela disse assim, porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Então vemos que as escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a Escritura, porque até ali era o que haveria de ser vindicado em seu dia. Isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia, mas isso quando haveria de se pregar o ano aceitável. Amados, olha o que o profeta fala assim, ele fala assim, o Messias estava ali de pé, na plataforma, identificando-se palavra da promessa para aquela era. Quão tremendo! O Messias de pé ante a congregação. E observe as palavras tão preciosas quando disse, para pregar o ano aceitável. Agora, como disse, a outra parte do versículo 2 não requeria explicação ali naquele então. Mas agora, no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Agora, como foi possível que aquela gente não reconhecesse quem era ele? Como lhes passou por alto? Como pode ser que se lhes mostrou tão claramente? Como lhes escapou isso? Que palavras tremendas! Pense nisso! Hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. O irmão Branham está falando assim, pense nisso, pense nisso, pense nisso, amados. Ele está mandando a gente pensar nisso. Hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. Meu Deus, irmãos, eu estou aqui, meu Deus, muito sensibilizado. O Messias mesmo de pé ali na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia concernente a si mesmo e logo dizendo, hoje tem se cumprido esta escritura. No entanto, não o puderam captar. Sabe como que o profeta chamou isso? Ele fala assim, que tragédia! Que tragédia! Seria isso? Porém sucedeu, e assim tem sucedido muitas vezes. Ele se pôs, no parágrafo 30 ele diz, ele se pôs de pé ali e disse,
Hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos, quão claro e sobressalente, e no entanto aquela gente o entendeu mal. Já lembram do título da mensagem? Deus sendo mal entendido? Quão claro e sobressalente, e no entanto aquela gente o entendeu mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete, e cada escritura tem um significado múltiplo e uma revelação múltipla. No parágrafo 33 dessa mensagem, irmãos, eu convido a você, pegue agora, amanhã, a mensagem Hoje tem se cumprido esta escritura. Pegue esse programa e veja os detalhes. Pega um lápis, uma Lumicolor. Vai, irmão, vai comendo essa mensagem. Mensagem poderosa. Poderosa, mostrando os nossos dias. No parágrafo 33 ele diz, se aqueles sacerdotes que condenaram a Jesus pudessem ressuscitar, não o condenariam. Porém você diz, se eu houvesse estado presente, eu haveria feito tal e tal coisa. O profeta diz, porém essa não foi sua era. Sua era é esta. Este é o tempo de você fazer alguma coisa. Porque aquele mesmo Jesus está nos nossos dias hoje. O que você vai fazer a respeito? Ele está querendo falar sobre isso. Ele está dizendo assim, se você poderia dizer, se eu estivesse lá, eu faria isso, isso. Se eu estivesse lá, eu aceitaria Jesus. Eu aceitaria aquele Jesus naquele carpinteiro. Profeta, mas aquela não foi sua era é agora. O que você vai fazer a respeito? Você pode reconhecê-lo agora. Hoje tem se cumprido esta escritura. Que coisa, amados, que coisa. No parágrafo 95, o profeta diz assim, quantos se recordam que lhes disse isso muito antes que sucedesse? Há homens assentados aqui nessa noite que estavam presentes quando isso sucedeu. O anjo também me disse que os 7 selos dos mistérios escondidos da Bíblia completa seriam abertos para assim cumprir Apocalipse 10. Falamos no programa passado. Vá lá, irmão. Estude conosco. Se você está nos dando aqui o privilégio, se é a primeira vez que você está aqui conosco, revisite. São episódios curtos. E vem aqui conosco e vamos continuar daqui em diante. Daqui em diante. Porque isso não para. Isso aqui não tem parada, isso aqui não tem represa. Isso aqui vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. E agora ele está fazendo menção dos 7 selos, ele está fazendo menção de Apocalipse 10, e nós falamos sobre isso no programa passado, que esta realmente era a mensagem que o irmão Brana queria nos trazer. Ele falou assim, quando eu ia com vocês nas reuniões, amados, eu estou relembrando já os programas passados, mas eu não posso ficar citando eles, né? Eles estão aí, vocês podem vê-los, vocês podem estudar. E esse anjo falou que esses 7 selos, esses mistérios escondidos da Bíblia completa seriam abertos para assim cumprir Apocalipse 10. E que na mensagem do 7º anjo estas coisas sucederiam. Hoje tem se cumprido esta escritura ante nossos olhos. Hoje tem se cumprido esta escritura. Que coisa, amados. Que coisa. No ano passado, vamos aqui, no parágrafo 104, na revista Life, a edição de 17 de maio de 1963, saiu um artigo acerca desta nuvem sobrenatural, no qual disseram, círculo misterioso de luz no ar sobre Tucson e Phoenix, Arizona. E isto sucedeu exatamente da maneira que eu disse, quase um ano antes de suceder. A nuvem saiu como que na forma de um triângulo. Temos a fotografia da nuvem pendurada na igreja. Disseram que estava a uma altura de 27 milhas e tinha 30 milhas de largura. Todavia não entendem o que sucedeu. Apareceu misteriosamente e desapareceu de igual maneira. O irmão Fred Softman, o irmão Jenny Norman e eu estávamos de pé ali como 3 testemunhas. Como também Nosso Senhor levou a Pedro, Tiago e João ao monte como testemunhas. Vimos quando isso aconteceu. Ali estava nos céus, tão alto onde não há umidade nem nada para causar uma nuvem. Como podia então estar ali? Foi formada pelos anjos de Deus regressando.
depois de haver dado sua mensagem, hoje tem se cumprido esta profecia em nosso meio. Note, os 7 selos têm sido abertos. O torvelinho foi para a costa ocidental. Agora não vai lhes passar por alto como foi naquele dia então. Agora ponhamos atenção um pouco mais acerca do dia presente, que nos diz as Escrituras quanto a hoje. Jesus falando disse, não temos tempo para relatar todos os exemplos, mas unicamente este. Lucas capítulo 17, Jesus Cristo, a própria palavra feito carne, nos disse como seria a palavra no tempo do fim. Perguntaram a Jesus qual será o sinal do fim do mundo. Lhes disse que se levantariam. Nação contra nação. Irmãos, que coisa tremenda. Agora, olhe o parágrafo 137. Nós estamos indo já para o final. Eu peguei aqui os pontos que ele vai falando de hoje tem se cumprido essa escritura. Olha isso, amados. Observe as condições do dia. Observe as condições do dia, é o parágrafo 137. Observe a igreja onde o Filho de Deus, observe o dia tão funesto. Observe todas as profecias, amados. Agora uma coisa tremenda. Nossos visitantes estão por chegar se as condições são como Sodoma. Amados, antes de prosseguirmos, irmãos, tantos detalhes nessa mensagem. O sacerdote visitando, aquela Bíblia, irmão, que a esposa do profeta deu para ele. Irmão, tinha que ser aquela Bíblia. Tinha que ser aquele dia para ela comprar aquela Bíblia. Tantas outras Bíblias, ou até do mesmo tipo, mas justamente aquela onde as páginas estavam grudadas. Olha, muitos detalhes. Tudo acontecendo naquele dia, naquele culto. O sacerdote católico dizendo, calma, filho, Deus está a ponto de fazer algo. A esposa, agoniada, olha o que eu causei, os olhos da audiência estavam todos em mim. Ele falou assim, não, foi um erro da gráfica. Mas tudo está bem, tudo tem uma causa. Meu Deus! Olha, irmão, os mínimos detalhes. O irmão Brano agora nos levando a essa porção das Sagradas Escrituras que ele escolheu, mostrando, aí ele vem aos selos, aí ele vem a Apocalipse 10 e dizendo, hoje tem se cumprido essa Escritura, hoje tem se cumprido essa Escritura, hoje tem se cumprido essa Escritura, amados. Tremendo, irmão. Como agradeço a Deus pela vida de eu poder estar aqui, e lendo para vocês e debruçando em cima desta mensagem das águias. Oh, glória a Deus! E ele dizendo, no 137, estamos caminhando para o final. Observe as condições do dia. Observe as condições do dia, amados. Observe a igreja onde o Filho de Deus, observe o dia tão funesto. Observe todas as profecias. Agora uma coisa tremenda. Nossos visitantes estão por chegar se as condições são como em Sodoma. Ele está dizendo aqui, se as condições estão igual a Sodoma, nossos visitantes estão por chegar. Que visitantes são esses, irmão Brana? Olha o que ele vai dizer. Houve 3 visitas nesse tempo. 3 homens sobressalentes enviados do céu. Conhecemos que isso é a verdade. Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Aquela visita de Abraão. Falamos no programa passado. Falamos nesses programas anteriores. Conhecemos que isso é a verdade. Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Um ficou com Abraão e os outros 2 se foram a Sodoma, correto? Agora Abraão teve uma troca de nome de Abrão para Abraão. É a verdade. Nunca em toda a história do mundo, até hoje, tem tido a igreja um evangelista cujo nome termina em Ram. Billy Graham. G-R-A-H-A-M, 6 letras, correto? Porém, Abraham são 7 letras. Graham é com 6 letras. 6 sendo o número do mundo, do homem. Veja o que temos hoje no mundo, os mensageiros do céu. Meu Deus! Meu Deus! Há algum homem hoje em dia sobre a terra que pregue uma mensagem de arrependimento tão clara como Billy Graham?
Tem havido um homem que tenha o efeito sobre o povo como tem tido Billy Graham? Nunca tem havido tal homem na cena internacional. Billy Sunday e os outros foram conhecidos aqui nos Estados Unidos. Porém, Billy Graham é conhecido através de todo o mundo. E vê você de onde o está chamando? De Sodoma. E tem seu companheirismo distribuído na igreja pentecostal, Oral Roberts. Porém, e o grupo eleito? E o grupo eleito, amados? Meu Deus! Que classe de sinal deve esperar? Que devem ter? Que classe de sinal esse grupo eleito, esse grupo de Abraão? Que sinal eles devem ter, amados? Mas acontecerá que ao tempo da tarde haverá luz. Hoje tem se cumprido esta escritura. Hoje tem se cumprido a promessa de Deus. Sabemos que isto é a verdade. Amados, encerrando, eu quero convidar este profeta, o reverendo William Marion Branham. Ele falou que após a partida dele, essas fitas continuariam sendo tocadas. E eu quero convidá-lo humildemente, como um humilde pastor que tem me alimentado destas mensagens. Queremos ouvi-lo encerrar a mensagem. Hoje tem se cumprido esta escritura, nessa noite de quarta-feira, ou nessa manhã de quinta-feira. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você, uma bênção para a sua casa. Ver a voz, irmãos, a voz que estava naquele vaso. Ele fala na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, amados. Oh, meu Deus, irmãos, é muito. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, amados. No parágrafo 260, ele diz, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Leia quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo selos. Oh, glória a Deus. O alimento espiritual em seu devido tempo para a noiva, irmão. Não o anjo que é o filho do homem. Nunca falamos que o irmão Branham era o filho do homem. Nunca falamos que o irmão Branham era Jesus Cristo. Não, não é o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. O irmão Branham não era o filho do homem, mas o filho do homem estava dentro do profeta. É ele que está dizendo, hoje tem se cumprido essa escritura, amados. A mesma cena que aconteceu no Evangelho de São Lucas, onde ele pegou o livro da mão do sacerdote. Meu Deus, amados. É impossível nós não vermos isso nos nossos dias. O mesmo Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, amados. Agora pegando o livro da mão do sacerdote, por conta de um erro que a esposa do profeta pensava que ela tinha cometido. Mas não era ela que tinha cometido aquele erro. Todas as coisas estavam contribuindo para o bem. Às vezes a gente pensa, amados, que as coisas estão erradas, que nós fizemos algo errado, que a coisa não vai. Calma, tudo tem uma causa, tudo tem um propósito. Meu Deus, amados, com vocês, o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7, encerrando a mensagem que ele mesmo pregou. Hoje tem se cumprido esta escritura. Quando Eliseu seguiu Elias e disse, quero dupla porção. E o manto que usava Elias caiu sobre Eliseu, e ele veio, o rio dobrou o manto e feriu as águas e disse, onde está Jeová, o Deus de Elias? E a mesma coisa que aconteceu com Elias, aconteceu com Eliseu, e o mesmo poder, o mesmo filho do homem, que foi ontem, é também hoje, e será eternamente. Vocês creem nisso? Agora, vou perguntar-lhes. Eu não sou ele, mas ele está aqui. Eu sou apenas um portador.
Alguns de vocês que são enfermos e aflitos sabem que não lhes conheço, que Deus, se eu posso me humilhar suficientemente, vocês orem e peçam a Deus. Orem. Agora, quanto ao cartão de oração, nós não damos certos cartões de oração, mas vocês orem e sabem que eu sou desconhecido a vocês, sabem que eu sou de Jeffersonville, que me conhecem, não quero que vocês participem, quero que sejam de fora, para ver se Deus ainda revela, para ver se Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como aquela pequena mulher, ela passou por ali e disse, creio nesse homem, ela tinha enfermidade do fluxo de sangue, mas se ela pudesse tocar na borda do seu vestimento, ela seria curada, certo? Foi por causa da fé que ela teve naquele dia que se cumpriu. Ele curaria os enfermos e os coxos quando ela tocou em sua veste. E então ele se distanciou, ficou olhando e disse, quem me tocou? Como soube ele entre aquela multidão tão grande, talvez 30 vezes o número que está aqui esta noite, ou milhares, como soube, disse, quem me tocou? E ele não disse só por dizer, ele disse porque era a verdade. Havendo dito isso, voltou ali para a multidão e de repente viu aquela pequena mulher ali que estava ali com um fluxo de sangue que havia cessado. Isso foi Jesus ontem, hoje, eternamente. Vocês creem nisso? Eu não conheço vocês, mas Deus, sim. Mas você está com dores no seu lado que está incomodando? É verdade. Eu sou desconhecido para você. Somos estranhos. Fique de pé, se é verdade. Eu não o conheço. Esse homem, aqui na margem, na beira da fila, este jovem, também tem problema de garganta. Está em oração também quanto a isso. Nervoso quanto a alguma coisa. Terá de sair do culto porque é o ministro e tem compromisso que atender. Isso mesmo. Você crê que Deus sabe quem você é? Seu nome é Reverendo Smith. Agora vai. Seja curado. Jesus Cristo curou. Vá ao seu culto. Sua garganta não incomodará mais. E quem o tocou? Esse homem sentado aqui atrás, sofrendo. Está com um tumor no pulmão esquerdo. Não é daqui. Você trabalhou como mineiro, certo? Somos totalmente desconhecidos, certo? Levante a mão. O tumor está no pulmão esquerdo e os médicos querem operarem de imediato, certo? Você não é daqui. É de fora, da Virgínia, certo? Crê que Deus conhece quem é? Senhor Mitchell. Vá para casa, seja curado. Jesus Cristo cura. Pergunte a esse homem. Nunca ouvi na vida. Ele estava orando ali. Hoje se cumpriu. Essa é a Escritura. Aqui está uma senhora sentada aqui atrás de mim, como Sara na tenda. Ela está orando por uma filha. Levante-se. A filha não está aqui. Ela está distante. Sua filha é igual ao caso da mulher que veio diante de Jesus, tinha uma filha atormentada pelo diabo. A filha dessa mulher está endemoniada. Ela não está aqui. Ela é da Carolina do Norte. Crê nessas coisas, que isso, ele falei, é verdade, senhora Orders, pode ir para casa se crer de todo o coração, encontrará sua filha como encontrou aquela mãe no passado, conforme as palavras de Jesus. Hoje se cumpriu essa Escritura no meio de vocês. Vocês creem, aceitam nesse momento como seu Salvador e curador? Ponham-se de pé e todos digam, aceito minha cura, aceito como meu Salvador e meu Rei. Todos fiquem de pé. Hoje, escutem, amigos, ele leu a Escritura, deu a Bíblia de volta ao sacerdote e logo disse a Bíblia, todos os olhos do povo estavam fixos nele. Ele disse, hoje se cumpriu essa Escritura. Eu li as Escrituras com uma dúzia ou mais evidências que estamos vivendo nos últimos dias. E a geração que verá Jesus Cristo voltar à Terra. E essa noite eu lhes digo, de novo, hoje
se cumpriu esta escritura diante de seus olhos. Vocês lá em Tucson, na Califórnia, em Nova York e demais lugares, por esta linha telefônica, hoje se cumpriu esta escritura diante de vossos olhos. Vamos nos alegrar, porque são vindos a bodas do Cordeiro e sua noiva se preparou. Levantemos a mão, demos-lhe glória, todos unânimes. Deus os abençoe. Glória a Deus! Glórias a Deus! Hoje tem se cumprido esta escritura. Não quero falar nada mais. Deixe essa bênção na sua casa, no seu lar. Não quero acrescentar nada mais. Nada mais. Não quero falar nada mais. Como terminamos esse programa, amados? Que especial foi essa noite, amados. Meu Deus, o Filho do Homem pregando a palavra de Deus, usando aquele vaso. Hoje ele está usando você, amado. É o mesmo Jesus, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hoje tem se cumprido esta escritura. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe o seu trabalho. Deus te guarde nesse dia mau. Deus te guarde nessa era tão triste. Deus seja a sua luz. Ilumine seu caminho com esta mensagem tão poderosa, com essa Bíblia Sagrada saltando aos nossos olhos, esses olhos proféticos que conseguem ver as Sagradas Escrituras se cumprindo em nossos dias. Um povo que sabe dividir bem a palavra, que sabe ver o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Deus te abençoe e eu te espero com muito empenho, com muita dedicação para o próximo programa, A Vereda do Justo, nessa próxima quarta-feira. Deus abençoe você com a grande palavra que você recebeu nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa, A Vereda do Justo. Shalom.